começando o melhor momento do seu dia aqui no Canal 10. A hora que falamos de assuntos do seu interesse. Saúde, beleza, bem-estar. Sou a doutora Natália Argentão e hoje vamos discutir sobre um tema que acomete muita gente. E com certeza todos vocês já ouviram falar. O transtorno do pânico, mais conhecido como a síndrome do pânico. Você já esteve em alguma situação dentro de um avião, um lugar muito lotado, em casa sozinha, ou dentro de um elevador e de repente você está ali. Os olhos embaçam, o coração dispara, você começa a suar excessivamente, as pernas amolecem, você começa a sentir tontura, náusea e o medo vai tomando conta de você de tal forma que você tem a situação de que algo de muito grave vai acontecer naquele momento e dá até medo de morrer naquela hora. Você já passou por isso antes? Você já sentiu todos esses sintomas? Isso se repete sempre que você está nesse tipo de ambiente ou de situação? Quem se identificou com esses sintomas provavelmente tem ou conhece alguém com a síndrome do pânico, que é o nosso assunto de hoje, o transtorno do pânico, ou conhecida como síndrome do pânico. Essa síndrome, ela se caracteriza por crises absolutamente inesperadas de medo e desespero. A síndrome do pânico faz parte desses transtornos da ansiedade. Muitas pessoas têm síndrome do pânico e não sabem por que têm ou não reconhecem os sintomas. O transtorno do pânico é uma doença que se manifesta especialmente em jovens e acomete mais as mulheres do que os homens. A maioria dos pacientes tem a primeira crise entre os 15 e os 25 anos, desencadeada sem motivo aparente. As crises impedem que se leve uma vida normal. Há casos em que a pessoa deixa de sair de casa ou não sai mais sozinha. A lógica é a seguinte: passa-se a viver na expectativa de novas crises e busca-se estar em uma situação em que seja possível encontrar ajuda rapidamente. Quem sofre da síndrome do pânico tem a preocupação persistente de ter novos ataques, fica sempre esperando que algo de muito ruim vai acontecer. Durante a crise, que tem o seu ápice aí em mais ou menos 10 minutos, pelo menos 4 dos seguintes sintomas que eu vou falar para você se manifestam. Você pode ter palpitação, taquicardia, que é quando o coração começa a bater muito rápido, muito acelerado. O suor em excesso, você sua frio, sabe aquela sensação de que está pingando assim, você não sabe de onde está vindo tanto suor? Tremor, náusea, tontura, sensação de que você não consegue respirar, fica difícil respirar, medo de perder o controle da sua mente, do seu corpo e o medo de morrer. Esses são os sintomas principais da síndrome do pânico e que normalmente aparecem 4 deles quando você está em crise. Um estudo nos Estados Unidos aponta que 71% das pessoas que têm a síndrome do pânico são mulheres e que apenas 29% são homens. Não há uma causa específica para a síndrome do pânico. Existem só algumas hipóteses sobre ela. Uma das hipóteses trata dos fatores genéticos, uma vez que 35% dos familiares de primeiro grau dos pacientes com o transtorno do pânico também desenvolvem o problema. Então pode ser aí se a sua mãe, o seu pai, seu irmão, quem está ali dentro da sua família, no primeiro grau da sua família, que tem o transtorno, pode passar para você. E a outra hipótese que é levantada é de que os portadores têm uma disfunção neurológica nesse sistema de alerta. Esse sistema de alerta, ele é o que controla a nossa ansiedade. Então, a gente fica em alerta em 2 situações: luta ou fuga. E aí, essas situações de alerta faz com que a nossa ansiedade aumente para que a gente espere aquele evento se protegendo dele. E quando nós passamos por alguma situação que causa o medo,
O nosso sistema de alerta é acionado pelo cérebro. Quem sofre da síndrome pode ter uma disfunção nesse sistema de alerta e desencadear uma crise sem uma causa determinante. Porque ele entende, o cérebro dele entende que ele tem que gerar um alerta muito alto em qualquer situação. E aí a pessoa começa a ter esses eventos de crise e a ansiedade dela vai lá em cima. A longo prazo, 60% dos pacientes com pânico apresentam depressão. Olha isso, quem tem a síndrome do pânico, 60% desses pacientes vão ter depressão associada. E 12% desses pacientes podem até cometer suicídio. É uma doença que chama muita atenção da saúde, porque ela é geradora de outras doenças e ela pode causar um risco muito alto para a vida humana. E para falar dessa experiência, sobre a síndrome do pânico, para contar um pouco mais para a gente deixar de ser tão metódico sobre isso, para que você entenda como é ter a síndrome do pânico se você não conhece ninguém, se você não passou por isso, para você entender quando você vê alguém que tem esse problema, porque muitas vezes a gente acha que é frescura, a gente acha que as pessoas estão ali falando, criando aqueles sintomas para chamar atenção. E não é. É uma síndrome, causa todos esses efeitos que eu falei para você e precisa do nosso alerta e da nossa atenção. E nós temos aqui hoje uma amiga muito especial, a Mayara Brechani. Ela tem 25 anos, já teve a síndrome do pânico, hoje ela está melhor, mas ela vai contar um pouco para nós como era a vida dela quando ela tinha a síndrome do pânico e o que ela fez para ela melhorar essa ansiedade e tudo que ela passou. Ela vai contar um pouquinho pra gente. Mayara, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. E eu quero que você conte um pouquinho sobre como era quando você tinha essas crises. Bom dia, primeiramente. Então, há um ano atrás eu comecei a sofrer de um certo medo incontrolável. Então eu comecei a fazer terapias e via que realmente não estava me dando um suporte necessário para que eu pudesse controlar essas crises que às vezes eram um medo tão intenso que tinha medo de sair de casa, de ficar sozinha. Então eu fui buscando alguns meios. Foi aí que eu fui convidada pela doutora Natália para participar de um projeto onde eu trabalhei a minha mente, onde nessas sessões de psicoterapia eu fui tentando buscar recursos para que a minha mente entendesse os motivos que me levavam a sentir tanto medo, a controlar essa ansiedade desnecessária que levavam e fazia com que eu tivesse muitas limitações. Então, durante todo o período que eu fiz as sessões, eu busquei alternativas que realmente, quando eu estava naquele momento de desespero, de tensão, eu busquei formas dentro de mim mesma, dentro da minha mente, que me apoiavam e que me superava, fazia com que eu superasse aquilo que eu estava passando. Como que era quando você estava sozinha em casa? O que você sentia quando você estava nessa situação? Durante esse tempo da crise, esses momentos de crise, era um medo que pudesse acontecer alguma coisa, que alguém pudesse, às vezes, entrar ali. Medo de que, por exemplo, se fechava no quarto, ficava pensando, e se eu morrer aqui dentro, como que vão me achar? Essas coisas realmente são coisas absurdas, mas que a gente perde o controle e que realmente tem que buscar algum tratamento, algum meio que a gente possa superá-los. Você chegava a ter algum tipo de sintoma, ou esses sintomas, eles te influenciavam no trabalho, na tua vida social? Com certeza, porque devido assim, eu ser muito ansiosa
e eu não consegui controlar realmente essa ansiedade, influenciava assim no trabalho, no relacionamento, na família, nos amigos, e tudo isso gerava algum desconforto, às vezes nem para mim, mas para as pessoas que estavam ao meu redor, que estavam ao meu lado. Tudo isso gerou algumas consequências. Você deixava de fazer alguma coisa, algum passeio, ou a tua vida mudou enquanto você tinha esse medo? Você sente que você podia ainda desenvolver melhor ou realizar outras coisas e esse medo te bloqueava? Com certeza. Eu vejo assim, principalmente no trabalho. Às vezes gostaria de realizar algumas coisas que eu devia ter coragem para enfrentar, para mudar aquelas questões, e esse medo me limitava. Então eu procurei, durante as sessões, buscar alternativas para isso. E depois da terapia, que aí você realizou a terapia, como você está agora? Como você avalia hoje o seu comportamento depois da terapia? Eu acredito que depois que eu comecei a buscar os meios dentro da minha mente para que eu pudesse, e eu estava ali sabendo que eu era capaz de mudar tudo isso, eu acho que eu posso dizer que melhorou uns 90%. Não tenho mais aquelas crises compulsivas de estar passando por aqueles medos que me descontrolavam. Então, hoje eu já sei como reprogramar a minha mente para que não aconteça, para que aquele medo não supere as minhas expectativas, o meu trabalho, e me deixam mais confortável diante de tudo o que acontece diariamente. Como a síndrome do pânico, ela é uma síndrome que ela está dentro das síndromes de ansiedade, quando você baixou a síndrome do pânico, que você parou de ter tanto medo, você teve uma melhora da sua ansiedade em todos os setores? Por exemplo, para trabalhar, para comer, para realizar suas atividades, você teve uma melhora também da ansiedade? Com certeza. A minha ansiedade também eu acho que reduziu bastante. Não vou dizer que não tenho ansiedade, não sou ansiosa. Mas eu já consigo controlar em certos momentos coisas que eu não conseguia em nenhum momento dizer para minha mente que aquilo lá era mais forte do problema que estava acontecendo. Então, agora eu já tenho um controle, já sei administrar melhor aquilo que está acontecendo à minha volta. Mayara, qual recadinho você daria para quem está te assistindo e conhece alguém que tem a síndrome do pânico ou que sofre do mesmo transtorno? Primeiramente, eu gostaria de incentivar quem já passou por isso. A gente, no momento que está em crise, a gente acha que é só a gente, que não existe ninguém mais, e que como isso pode estar acontecendo com a gente assim não se vê diretamente nesse foco. Então, gostaria de deixar claro para vocês, para que conheçam uma técnica, como eu frequentei, como eu fiz as sessões da psicoterapia. Procurem a doutora Natália, tentem se assimilar nesse processo, que uma boa melhora, um bom resultado vocês terão. Muito obrigada, eu quero agradecer imensamente de coração a sua visita e dizer que realmente vocês não estão sozinhos. Todo mundo, muita gente tem essa síndrome e todo mundo reconhece essa síndrome. Todo mundo hoje sabe, já teve contato ou pelo menos já teve alguma informação sobre essa síndrome do pânico. É uma síndrome que está aí e que a cada dia acomete mais e mais jovens. Então a gente percebe que é uma doença que ela está muito próxima dos jovens, dos 15 aos 25 anos. Então é um momento em que eles estão realmente com ansiedade muito alta
para estudar, para resolver as coisas, para programar o futuro, e essa ansiedade exagerada atrapalha e pode causar doenças. Então, fica o programa de hoje para vocês entenderem um pouco melhor sobre a síndrome do pânico. Eu estarei aqui outras vezes falando de outros assuntos, sobre outras doenças, sobre saúde, sobre beleza, tudo aquilo que remete à nossa mente e ao nosso corpo. Quero agradecer principalmente a todo o Canal 10 por fazer parte hoje dessa nova família do Canal 10 e espero sempre poder contribuir com vocês e com a televisão. Muito obrigada, eu sou a doutora Natália Argentão e eu volto na próxima segunda.